Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou fantástico e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Desta vez trago-vos aqui um vídeo sobre desenho. Ultimamente tenho andado muito inspirado a desenhar. Já vos contei aqui no canal e já tenho aqui alguns vídeos que falo sobre desenho, mas nos últimos tempos posso dizer que voltei a desenhar bastante e apesar de não fazer vídeos constantemente sobre desenhar, o pessoal que acompanhava as lives quando eu fazia as lives na Twitch, o pessoal estava muito a par porque eu nas lives desenhava. E houve lives em que vocês me ajudaram a criar personagens. Houve lives que eu desenhei letterings aleatoriamente para pessoas, dos nicknames que aparecia lá. Foi muito divertido. Eu em breve vou voltar com as lives. Só preciso que a minha vida acalme agora um bocado. Depois vocês vão perceber porque eu vou contar-vos em live o que é que se anda a passar. Tipo, está tudo bem. A questão é que ando com alguns projetos e isso ocupa-me um pouco de tempo. Então não consigo fazer vídeos com tanta frequência e não consigo fazer lives também com tanta frequência. Alguns de vocês já sabem mais ou menos o que é que se passa porque estão no Discord e eu já contei parcialmente o que é que se passa, que eu não contei pormenores. Eu vou guardar esses pormenores para contar-vos quando estiver lá nas lives. Em princípio eu devo voltar a fazer lives ao fim de semana, tipo ou sábado ou domingo, ou sábado e domingo, depende depois também do meu estado de espírito, mas por enquanto vai ser isso, ok? Ou sábado ou domingo. Era fixe também eu ter energia para durante a semana eu fazer live à noite, acho que seria giro também, mas não sei como o pessoal... Depois no dia a seguir tenho que se calhar levantar cedo, se calhar não é muito fixe. Bom, isto para dizer que, apesar de eu não mostrar, eu tenho estado a desenhar, tenho estado a melhorar aqui algumas técnicas, tenho estado aqui a aperfeiçoar aqui algumas coisas que eu preciso de melhorar bastante. E eu também já comentei isto em live, que o que melhorou bastante o meu desenho foi ter comprado esta máquina fantástica. Tem uma maçã. Os meus desenhos melhoraram bastante. Vou mostrar-vos só aqui alguns, como é que eu digo, playlists. Eu tenho aqui alguns desenhos individuais, outras playlists de desenhos aleatórios. Já fiz alguns desenhos novos e um dos desenhos recentemente que eu fiz, eu gostava de partilhar aqui com vocês porque tipo, correu bem da bem, foi este desenho do Vegeta. Pá, o que é que eu tenho a dizer em relação a este desenho? Eu não estou satisfeito, ok? Tenho muitas coisas que eu fiquei... mas depois fiquei tipo, que se lixe, vai assim. Eu não consigo achar que um desenho meu esteja perfeito. Como eu fiz, eu sei o que é que eu fiz e eu sei onde é que estão os erros. Se calhar vocês olham, aí até está fixe, tipo, nem está assim tão mal. Mas eu não consigo não olhar para os erros, ok? Tem alguns erros que não me apeteceram corrigir. Quando eu faço o esboço, parece que tipo, não vai ficar assim tão mal, mas depois quando eu vou pintar, eu reparo que tipo, está diferente, ok? A percepção que eu tenho quando tenho o esboço não é a mesma quando eu pinto. E há aqui alguns pormenores que eu sinto que parece que o desenho fica bem só em esboço, porque como tem aqueles rabiscos do esboço meio que disfarça. E quando passa para pintura, parece que os traços não podem ter ali outras nuances, tem que ser aquele traço, estás a ver? E por ter esse traço específico, acaba por fugir do esboço, e por fugir do esboço não tem aqueles traços auxiliares que me ajudam a disfarçar aqueles mini erros. Eu não sei se me estou a fazer entender no que é que eu estou a explicar, mas eu vou mostrar-vos o processo todo do desenho, de como é que ele foi construído do início ao fim, para eu explicando também como é que eu consegui evoluir os meus desenhos a este ponto. Tipo, eu acho que não está mal, mas poderia estar melhor, mas em relação ao que eu já fazia, está bem melhor. E onde é que se torna mais fácil a criação de um desenho através tipo, de uma cena digital, tipo pode ser um iPad ou uma mesa digitalizadora. Não estou a dizer que para vocês evoluírem a desenhar têm que comprar uma coisa desta. Estou a dizer que eu comprei para testar e estou completamente satisfeito. Eu evolui bué no meu progresso tipo a desenhar, ok? Há coisas que eu não consigo fazer no papel com a mesma eficácia que eu faço aqui. Por exemplo, se eu estiver no papel e quiser fazer um traço, eu não vou conseguir fazer um traço direito. Aqui eu vou conseguir fazer o traço direito. Imagina que eu tipo até fiz um traço assim e afinal agora quero pô-lo assim. Eu no papel tinha que apagar e voltar a pôr o traço como eu queria, ou fazer com régua, ou usar o que quer que seja. E eu aqui tenho mais facilidade nestes pequenos pormenores, em que eu consigo, por exemplo, voltar atrás. Então afinal não, quero ir para a frente, quero mesmo deixar assim. Não, que afinal quero pôr o traço para baixo. Consigo ter essa facilidade no papel. Tem outras técnicas que têm que se utilizar para poder prevenir eventuais tipo correções. E pá, e isto aqui é fixe. Porque, por exemplo, eu faço um círculo e ele faz-me um círculo perfeito, fechado. E agora dizer, mas não está perfeito, é um oval. Agora está perfeito. Eu posso aumentar e diminuir o tamanho consoante aquilo que eu quiser. E isto faz toda a diferença para tu fazeres um desenho tipo melhor. Uma das cenas que eu senti assim mais dificuldade foi
Aquela textura que eu sentia do papel de desenhar, quando eu comecei a desenhar aqui no tablet, sentia diferença. Tipo, estava a desenhar num ecrã, mas depois de desenhar bué, tipo, acabei por me habituar. Eu acho que não deveria dizer isto, mas eu prefiro o tablet ao papel. Eu depois posso fazer uma exploração mais aprofundada em todos os desenhos que temos aqui, ou um a um, explicando o que é que eu fiz, que processo que eu tive para fazê-lo. Acho que seria interessante fazer, tipo, explicar, até dar aqui algumas dicas de como é que eu aprendi, como é que eu evoluí. Para quem quiser também evoluir, não é que eu seja um grande profissional a dar aqui dicas, mas pá, digo-vos as minhas técnicas, explico como é que eu faço e talvez ajude vocês também a evoluírem um pouco. Então, eu queria mostrar-vos o meu primeiro Vegeta que eu fiz, que tipo, está aqui, não é? O meu primeiro Vegeta, quando eu tinha para aí 13 ou 14 anos, até porque se vocês repararem as diferenças, a principal diferença é que o antigo não tem sombras, por exemplo. Isso faz logo toda a diferença para que um desenho fique com dimensão. Se calhar se ele tivesse sombras, poderia até ficar bacana, mas eu não sabia trabalhar essas cenas na altura. Bem, eu queria vos mostrar aqui como é que foi o meu projeto todo. Então, eu comecei a desenhar pela mão, porque eu gostava tipo em primeiro plano, então fiz um esboço básico. O que eu queria era dar a ideia de que ele estava tipo a mandar um poder, ou estava a começar a mandar um poder. E como a mão é o que está em primeiro plano, foi o que eu desenhei primeiro. Comecei a fazer a mão e começou a sair bué deficiente. Estão a ver estes ajustes que eu estou a fazer? Isto é uma cena que eu não conseguia fazer no papel. Aliás, eu conseguia fazer no papel, mas eu não conseguia fazer sem ter de apagar e refazer. Eu aqui não preciso de apagar. Eu simplesmente recorto, ajusto, aumento ou diminuo de tamanho, consoante aquilo que eu quero, ou a ideia que eu quero dar de perspectiva ou dimensão. Um dos erros, não é bem erros, mas tipo é uma cena que me deixa assim um bocado de coisa, é aquele dedo mindinho ali. Porque eu queria dar mais ou menos a ideia que ele estava tipo com uma mão mais tipo assim, estás a ver? Se ela tivesse direita, os dedos teriam os tamanhos tipo próximos, estás a ver? Tudo bem que o dedo mindinho já é pequenino, mas ele estando num determinado ângulo fica mais pequenino do que é suposto, estás a ver? Então como ele está assim meio de lado, por isso é que eu acho que ficou estranho. Esse é um dos pontos que eu acho que ficou estranho. Ok, depois comecei a explorar o braço até ao ombro e comecei a ir para a cabeça, começar a fazer o resto do corpo e tudo mais. Estes ajustes, aquilo que eu estava a dizer, coisas que eu não conseguiria fazer no papel sem ter de apagar e refazer outra vez. E isto ajuda imenso a que tu consigas ter uma precisão daquilo que tu estás a fazer. Porque às vezes o que me acontecia era quando eu desenhava na folha, eu apagava, voltava a desenhar e às vezes tipo ficava ainda pior do que o que eu tinha desenhado anteriormente. E assim, eu curti do traço, só não está bem posicionado, então eu recorto e coloco no sítio certo. Como viram, o pescoço dele estava assim meio torto, deslocado da posição, e eu ajustei e meti-o mais para lá. Assim, o desenho não tem que ficar 100% bem logo quando tu começas a desenhar, ok? Eu comecei a deixar de me castigar a mim mesmo por pensar que o desenho teria que ficar sempre bem. Ele não tem que ficar sempre bem, ele não vai sair sempre bem. Vai haver sempre ajustes que vais ter que fazer, que eu comecei a reparar que a perna começou a ficar muito curta, então eu aumentei. Ali a mão, eu estava indeciso se fazia a mão aberta ou a mão fechada, então decidi fazer a mão fechada, acho que fazia mais sentido o gajo, tipo, tá. E então, depois aqui o pé esquerdo, aquele onde eu estou a trabalhar agora, aquele foi o que me deu mais trabalho para tentar dar ali a dimensão de profundidade, porque eu queria que ele parecesse de lado. Eles não ficam na mesma linha, porque eu queria mesmo dar a ideia de que ele estava assim meio de lado. Então, parece-me que ficou bem, mas ao mesmo tempo dá a sensação que ele se calhar tem uma perna mais curta que outra. Mas se calhar já sou eu com a minha cena de rigorosidade. Neste desenho, as duas coisas que mais mexeram comigo e que eu não fiquei satisfeita 100% foi este pé e este dedo. Com toda a conjuntura do desenho, ele acaba por, tipo, perder-se. Esses erros acabam por perder-se ali um bocado. Mas lá está, eu não sou nenhum desenhista profissional. Eu preciso mesmo de aperfeiçoar muitas coisas e trabalhar muita coisa. Outra coisa que me chamaram a atenção, porque é muito fixe também vocês mostrarem os vossos desenhos a outras pessoas, para as pessoas criticarem o vosso desenho. Vocês ficam muito tempo a olhar para uma cena e depois ficam, isto até está fixe, mas depois se houver alguém a dizer, olha, isto se calhar não está tão fixe assim por causa disto, vocês começam a olhar para coisas que vocês não viam. Então chamaram-me a atenção para a finura das pernas dele. Foi uma das coisas que eu pensei, é capaz de ser verdade, mas eu até nem desgosto que o gajo esteja assim, tipo, acho que não está assim tão mal, ok? Em relação às pernas. Não é um grande problema. Poderia ter aumentado um pouco, sim, mas acho que não está assim tão mal. Acho que está fixe. Bem, em relação às sombras, não há muito a dizer. Fazem logo grande diferença na cena de desenho. Aqui, para mim, no papel, este desenho já estaria bom assim. Ou seja, neste nível, no papel, o desenho já tinha acabado. E é aqui onde o desenho digital depois começa a entrar. Eu acho que até está fixe, tipo, veem aquilo que eu estava a dizer daqui da cena do pé, tipo,
até disfarça por causa destas linhas assim meio tortas, linhas assim meio esboço, meio estranho, meio coisa. Mas está lá, ok? Não choca muito. O problema é quando um gajo pinta. É que depois aí sim, porque os traços não podem ser escondidos com sombras e rabiscos e cenas. Têm que ser mesmo traços. Então aqui eu comecei a desenhar a linha final, né, para saber como é que ele realmente ia ficar. Então o contorno do desenho comecei a fazê-lo a preto, como é óbvio. E estas linhas estão vermelhas porque é para eu saber, para diferenciar o que é que estou a fazer, ok? O que está vermelho é o esboço e eu estou a fazer o traço final do corpo dele. Depois pus as cores base, pus um fundo para poder perceber as partes brancas, porque depois, imagina, estou a pintar branco num fundo branco, fica complicado, não é? Comecei a desenhar as sombras. O que eu faço nas sombras é eu desenho tudo com um tom escuro, com preto, no máximo preto, e depois muda a opacidade. Não dá para fazer isso no papel. E aqui, estes rabiscos azuis que vocês veem, é as sombras. Eu divido o vermelho e azul para vermelho a linha, azul para sombras. Então, basicamente está a dar assim. Logo, vê-se logo anda a profundidade. Ele já assim ficava fixe, tipo, ficava bué sombrio, tipo com as cores bué carregadas no escuro. Mas eu depois mudei a opacidade e ficou fixe, ficou melhor ainda. Entretanto, resolvi fazer outras sombras ainda mais escuras do que as sombras que eu tinha feito. Normalmente é isso que eu faço. Por norma faço 2 tons de sombras. Faço sombra mais escura e uma sombra mais clara. E aí então foi o que eu fiz. Aí principalmente na mão, nas partes mais tipo por trás, no cabelo também fiz, ali nas pernas e tudo mais. E depois resolvi fazer um contorno. Inicialmente pensei, não, se calhar vou fazer uma cena tipo sticker, tipo um sticker, tipo grafite, tipo um contorno. Mas não, depois comecei a pensar, não, vou fazer tipo a cena da energia dele. E depois realmente foi isso que eu fiz. E fazer tipo uns efeitos nuvem. Isto aqui tipo é um pincel que existe no programa mesmo. Estas nuances aqui também é um pincel, também é muito bacana. Ficou muito fixe. Olha aí estas nuances também. Isto aqui é um pincel próprio para fazer estas cenas. Mas isto é... A máquina dá-nos estas ferramentas. Pá, eu uso. O desenho não perde a cena de ser um desenho só porque estou a usar pincéis que dão um efeito esfumaçado ou dão um efeito assim mais tipo... Eu acho que o desenho é tudo o que constitui o desenho, ok? O que importa é que dê o efeito que a gente quer. E entretanto, como eu tenho muita dificuldade em fazer fundos, eu resolvi fazê-lo no céu, que é a coisa mais fácil de poder fazer. Então pintei o fundo assim azul, meti assim umas nuances para parecer tipo umas nuvens, e então a energia dele cobre o resto que está aqui e assim não preciso de fazer o fundo. Entretanto, para fazer aqui o poder, o que é que eu fiz? Eu já tinha a ideia que eu queria fazer uma bola aqui, para fazer o poder dele. Ainda estava indeciso naquela se fazer o poder a sair ou o poder tipo quase a sair. Então decidi fazer o poder quase a sair, acho que tornava a cena mais interessante. Então aqui eu fiz uma bola amarela, depois fiz uma bola amarela mais escura, assim um amarelo torrado, e depois fiz uma bola branca por dentro e desfoquei tudo. E ficou com este efeito fantástico. Olha bem isto. E depois tipo dei ali umas nuances com um pincel, a ver assim, tipo este esborratado aqui. E eu fiz aqui também à volta para parecer mesmo tipo... E depois pus assim mais uns efeitos de luz e não sei o quê. Dei ali um brilhozinho nele, na armadura e tudo mais, cabelo, tudo, olhos. Fiz linhas de... aquelas linhas de anime, sabem? Depois desfoquei tudo. Meti assim umas pepitas de cores aleatórias e saiu isto. Em relação aqui aos olhos, não sei se vocês conseguem perceber, mas isto aqui faz... Eu já falei disto em live. Isto aqui faz grande diferença quando vocês olham para um desenho. Olha isso, olha os olhos daqui. Conseguem ver os olhos dele? O olho tem tipo sombra e depois tem tipo um brilho. Ok? Isto faz grande diferença para dar aquele toquezinho. Há muitas formas de fazer brilho nos olhos. Eu gosto bué de fazer assim. Vocês podem fazer como vocês quiserem. Há uns que são bem mais acentuados. Tem um brilho bué carregado. Mas eu gosto de fazer tipo um brilho assim suavezinho. Tipo, fica logo com outra cena. Portanto, dica. Sombras desta banha que a gente tem tipo aqui. É muito bacana. Então, de qualquer das formas, este desenho correu-me bem da bem. Eu gostei. Por isso é que eu vos estou a mostrar. Porque queria-vos mostrar também a evolução que eu tive a desenhar. Porque já vos tinha mostrado aqui outros vídeos de como é que eu desenhava antigamente. Mas eu não vos mostrei desenhos de como é que eu estou a desenhar agora. E por isso, resolvi fazer este vídeo porque eu gosto de partilhar estas coisas com vocês. Porque são as únicas pessoas que me percebem na vida. É muito provável que muitos de vocês desenhem melhor do que eu, mas eu não estou aqui a fazer tipo competição quem é que desenha mais. Eu gosto de desenhar,
Estou a tentar evoluir para ficar melhor. Para além de que eu gostava que vocês dessem aqui em baixo dicas também para eu melhorar o meu desenho e os meus desenhos e as minhas técnicas. Se vocês tiverem técnicas, tipo, também usam, partilhem aí em baixo nos comentários. Eu tenho uma aba específica no Discord onde eu de vez em quando publico lá alguns desenhos meus, onde vocês também publicam lá alguns desenhos vossos. Eu gostava que usássemos mais essa aba para nós partilharmos aqui ideias de como é que nós podemos desenhar melhor e partilhar dicas. Normalmente lá quando eu publico um desenho eu costumo publicar o esboço e o processo todo para vocês tipo acompanharem. Normalmente o que eu faço é publico lá fotos do esboço, depois de como é que está a ficar o desenho, depois com os traços finais, depois da pintura, ou seja, eu ponho lá várias fotos do processo todo do mesmo desenho. Acho que isso acaba por ser giro, acaba por ser interessante para vocês também poderem pegar algumas cenas e tentar perceber, tipo, para desenhar e fazer algumas cenas interessantes. Acho que seria giro partilhar mais coisas assim com vocês de desenhos que eu tenho estado a fazer. Claro que quando eu comecei a desenhar aqui no tablet, eu não comecei a desenhar bem desde o primeiro dia. Notou-se também tipo, alguma evolução. Eu vou mostrar-vos aqui um desenho que eu fiz. Um dos primeiros desenhos, assim, um pouco mais complexos, ou mais difíceis. Um dos primeiros desenhos que eu fiz quando peguei o tablet. E acho que a melhor forma de exemplificar isso é mostrar a mesma personagem, noutra perspectiva. Então, eu vou mostrar-vos aqui um Bubu, por exemplo, o Bubu, já que estamos no contexto do Dragon Ball. Este foi o meu primeiro Bubu. Alguns de vocês acompanhou o progresso dele em live. Isto foi nos primeiros tempos, tipo, diria, pá, no primeiro mês que eu comprei o tablet. Passado um ano, desenhei outro Bubu. Está bem melhor. Parece que as linhas estão mais direitas, estás a ver? Estão mais assertivas. As linhas parece que estão mais a mostrar aquilo que querem mostrar. Este também foi um dos desenhos recentemente, este ano, que eu fiz e correu bem. Eu gosto bem de Dragon Ball, vocês já sabem, gosto bem de desenhar Dragon Ball, mas eu não tenho desenhado só Dragon Ball. Eu tenho estado a fazer outros desenhos, outros projetos aqui que eu gostava de partilhar com vocês e gostava também de criar aqui uma cena. Acho que seria giro fazer desenhos em que vocês me davam dicas para eu, tipo, mudar o personagem, ou faz este personagem assim, olha, agora mete-lhe um casaco, olha, agora mete-lhe não sei o quê. Nós fizemos uma cena parecida uma vez com o Miles Morales que eu fiz numa das lives. Fiz com este aqui. Olho para isto agora e não gosto do desenho. Pá, eu sei. Deu muito trabalho, foi com muito carinho que a gente fez. Nós construímos o desenho em live. Então, vocês deram a dica do casaco, deram a dica dos ténis e eu fiz isto tudo em live. Demorou para aí umas 2 ou 3 lives, não sei quantas lives foram, mas foram boas. Só que eu olho para isto e noto, não curto. Não consigo curtir porque houve decisões que eu tomei que se calhar agora faria diferente. Acho que seria fixe fazermos isso em live. Tipo, mas a criar personagens, se calhar. Ou até mesmo personagens que já existam, não sei. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Talvez faça mais vídeos de desenhos. Já sabem, podem entrar no meu Discord para vocês poderem partilhar os vossos desenhos e mostrar-me o que é que vocês fazem. Eu partilho lá os meus projetos também para vocês verem tipo as evoluções também do meu desenho. E às vezes vocês tipo dão-me dicas bacanas. Portanto, passem aí. Digam qualquer coisa. Muito obrigado por terem assistido e portem-se bem. Tchau!